Bom, pessoal, boa noite. Meu nome é Paulo Guimarães Júnior, eu trabalho na área de nutrologia e endocrinologia. E o motivo pelo qual eu me sinto tão à vontade para poder estar falando com vocês sobre isso aí é porque o meu principal público-alvo são pessoas como vocês, pessoas que procuram atingir a melhor versão delas mesmas, tentando atingir a melhor forma de performance possível. Quando a gente fala de performance, por muito tempo esse nome foi, digamos que, monopolizado pela galera do esporte. Mas de um certo tempo para cá, parece que quando a gente fala performance, a única coisa que a gente lembra é de performance no trabalho, no rendimento cerebral. Aí, quando eu vou falar de rendimento cerebral, vocês podem muito bem associar com o mundo do estresse. Eu trabalho na área de nutrologia e endocrinologia já há mais de 9 anos, sou formado há 15 anos. E a cada dia que passa, eu percebo que o grande problema das pessoas é que o dia a dia delas está estragado. As pessoas elas costumam é, adoecer, não é por estarem intoxicadas com toxina, tudo mais, isso aí até acontece também. Mas a maior parte das vezes, o maior problema existe na falta de rotina das pessoas. E esse é um dos principais assuntos que a gente vai trabalhar aqui. Sobre a rotina, como a rotina interfere no resultado físico, e quando eu falo físico, eu falo mental também, cerebral. Como essa rotina pode interferir de tal forma que façam as pessoas terem rendimentos piores no dia a dia de trabalho. Eu queria ler para vocês, inicialmente, qual que é a definição do estresse. Bom, gente, em 2001, Lip e Malagris veio trazer para a gente que estresse é uma resposta complexa do organismo que envolve reações físicas, psicológicas, mentais e hormonais frente a qualquer evento que seja interpretado pela pessoa como desafiante ou também como um evento desafiador. Todo mundo aqui já deve ter encontrado situações desafiadoras no dia a dia. Na realidade, são essas situações desafiadoras que fazem a gente querer sair da nossa situação de conforto e lá conseguir alguma coisa de diferente. Seja dinheiro, seja mulher, seja homem, seja, né? São situações assim. Quando a gente vai lidar com o estímulo, aí esse estímulo de como a gente vai sair daquela situação nossa de conforto e como a gente vai ir atrás de algo diferente, aí aquilo ali envolve uma porção de outras situações em relações a significado, que a gente vem trabalhando ao longo da nossa vida desde quando a gente nasceu. Mas eu queria contar uma história para vocês. Esses dias eu estava no supermercado e ali eu estava indo comprar alguma coisinha ali para comer, aqui perto de Joinville. E quando eu estava passando na parte do hortifruti, eu vi uma senhora aparentemente bem descuidada, bem acima do peso, e com duas crianças assim correndo para lá e para cá. E é uma gritando com a criança, tipo Joãozinho, eu não lembro qual foi o nome, né? Qual que era o nome da criança. Mas o celular dela tocou. Quando o celular dela tocou, ela colocou o telefone no ouvido e aí ela falou. Parece que ela suspirou só. Fala, amor, fala. O que que é? Aparentemente o cara pediu alguma coisa para ela. E ela, tá bom, eu vou levar a sua bolacha, eu vou levar a sua bolacha. Tá bom. E desligou. O que que eu pude tirar de conclusão com aquela situação ali? Uma mulher visivelmente estressada, visivelmente sobrecarregada, praticamente sem ter para onde fugir. Porque, vamos ser sinceros, essa pessoa tem para quem levar um atestado, ir num psiquiatra e pedir ali um atestado de F43, reação aguda ao estresse, podendo tirar ali seus atestadinhos ali para poder conseguir o descanso? Não. Nem todo mundo pode conseguir pelo menos o direito, né, de poder assim tirar uns dias de folga de forma liberada por médico. Nem todo mundo tem esse direito. Na maior parte das vezes, eu imagino que todo mundo que está me escutando aqui hoje são pessoas que são empreendedoras, também não tem esse direito. Então, dependendo da situação, você também não tem esse direito de poder. Ah, eu vou ter vou tirar umas férias assim, do nada. Claro que dependendo da liberdade financeira que você procura atingir, com certeza o que você menos quer é ter situações em que o mundo te obriga a ter um comportamento.
Mas será que essa pessoa ficou estressada do nada? Será que não tem alguma coisa bioquímica, alguma coisa que aconteceu ao longo da vida dessa pessoa que piorou essa reação ao estresse? Só vocês observarem ao longo do dia a dia. Tem algo que eu sempre pergunto para os meus pacientes. Eu pergunto assim, como é que está a disposição? Como é que está a sua reação ao estresse? Como é que você tem se sentido com relação assim, aos fenômenos estressantes do dia a dia? As pessoas falam, poxa, a vida está sempre complicada, né? Tá tudo sempre tenso, tá tudo muito na correria para mim e tal. Tá, mas situações que antes te estressavam, hoje te estressam da mesma intensidade ou de uma intensidade um pouco diferente? Por quê? Porque muitas vezes o estupim da gente está mais curto. Por que o estupim da gente está mais curto? Porque uma grande quantidade de neurotransmissores que vão banhando o nosso cérebro vão sendo influenciadas por situações físicas, situações que vão acontecendo no nosso dia a dia. E para começo de conversa, eu queria explicar para vocês algumas situações, né? Quais são os principais neurotransmissores que estão relacionados à reação do estresse? Tem um neurotransmissor que não tem como a gente deixar de falar, que se chama cortisol. Muita gente aqui já deve ter ouvido falar desse neurotransmissor. Ou também um hormônio. Por quê? Porque o cortisol, ele é um hormônio esteroidal, que ele não precisa de receptor na membrana plasmática para poder entrar nas nossas células, ele entra em praticamente todas as células do nosso organismo. Praticamente todas as células do nosso organismo, para vocês entenderem a amplitude desse neurotransmissor ou desse hormônio que a gente tem dentro do nosso organismo. Esse cortisol aqui, ele vai promover algumas modificações no nosso corpo, até de certa forma gerais no nosso organismo, a ponto de aumentar a deposição de gordura. E vocês acham que aquela gordura branca que dá formato bonito do corpo? Não, é a pior gordura possível. É a gordura abdominal. É capaz de aumentar também a glicemia, promovendo então a desnaturação das proteínas, promovendo então a glicação das proteínas, aumentando o risco de ter uma piora da retina, uma piora dos vasos sanguíneos, uma piora de uma porção de coisas. Mas também o cortisol tem a parte boa dele. A parte boa do nosso cortisol é principalmente ativação cerebral. E também aumento dos receptores de todos os hormônios esteroidais. Então, antes de você ficar imaginando assim, poxa, então tira o cortisol da minha vida, porque o cortisol engorda, né? Não. O cortisol tem muito bem um motivo para estar circulando no nosso organismo. O cortisol não é uma coisa que a gente pode deixar de lado, né? Ele tem a sua aplicabilidade. Outro hormônio também que a gente tem que levar em consideração é a chamada adrenalina. Que a adrenalina, ela também tem uma atuação em várias células do nosso organismo. Em quantidades menores do que, em regiões menores do que o cortisol, mas a adrenalina, ela é capaz de entrar em várias células do nosso organismo, indo nos vasos sanguíneos, aumentando os níveis de pressão arterial. Afinal de contas, a adrenalina é o hormônio da luta e da fuga, né? Aumento da frequência cardíaca, aumento da temperatura corporal. Agora, assim como o cortisol, ela tem o seu lado positivo, mas também tem o seu lado negativo. Imagine só, aquela pessoa que está em grande quantidade de estresse, aquela pessoa que está se apresentando, assim, digamos que, sinais de adrenalina, aquela pessoa irritada, que qualquer coisinha, ela fica, assim, digamos que assustada. Geralmente, essa pessoa está com o seu eixo de adrenalina completamente desregulado. Agora, voltando para aquele nosso assunto, com relação ao estresse, né, capaz de nos estimular e capaz de não, digamos que de piorar a nossa saúde, a gente pode entrar na definição de eustresse e na definição de distresse. O distresse é aquele tipo de estresse que nos adoece. E o eustresse é aquele estresse que nos estimula.
Muito facilmente, algo que é capaz de nos estimular pode levar a uma situação de piora da situação de saúde, da sensação de como o nosso corpo vai se sentir. É só vocês observarem, por exemplo, eu amo medicina, adoro medicina. A medicina é a minha paixão. Mas dependendo da forma como a medicina vai se relacionando no meu dia a dia, o que vai acontecer? Eu vou deixar de gostar da medicina. Tanto que até existe aquela expressão, faça o que você ama e você vai deixar de amar o que você ama. Já ouviram falar isso aí? Mas como funciona esse eixo do nosso organismo? Existe um estudo na área da biologia chamado etologia, que ela estuda nada mais, nada menos do que a relação como os seres vivos se relacionam com o meio ambiente. E nós, Homo sapiens, não mulher sapiens, nós Homo sapiens, somos seres diurnos. E eu desafio vocês a tentarem encontrar para mim algum animal que tenta ser diurno e noturno. É só a gente tentar imaginar como é que era a gente muito antes da civilização, antes de existirem então as cidades e tudo mais. O ser humano com potencial de visão, com a capacidade de captar sinais luminosos nesse comprimento de onda que a nossa retina é capaz de detectar. Vocês acham que se a gente estivesse no escuro tentando caçar, iria dar certo se a gente não tivesse uma arma ou óculos de visão noturna? Com certeza a modernidade trouxe possibilidades de modificar o nosso dia a dia, mas a nossa genética, ela não foi desenhada para esse tipo de situação de trocar o dia pela noite. É só a gente analisar como funciona o nosso corpo. Nosso corpo, nós somos os animais mais fortes da natureza? Não somos. A nossa grande vantagem está aqui, ó, no cérebro, na forma como o nosso cérebro foi desenhado. A simples forma de ele ter todas as suas circunvoluções cerebrais permite que o nosso cérebro tenha muito mais proporção de substância cinzenta em comparação com substância branca no nosso cérebro, em relação aos outros animais. Mas, nesse sentido de avaliarmos a forma como a gente se relaciona com o nosso dia a dia, a gente não pode deixar de considerar uma situação chamada sono. Por quê? Porque o nosso sono é a principal forma da gente poder acertar o nosso relógio biológico. Uma das principais formas, por assim dizer. Porque muito facilmente a gente coloca o nosso sono em risco. E o sono, ele é como se fosse um disquinho de 3 faixas. A gente tem a faixa 1, que é como se fosse aquele sono aquele sono mais leve, assim como a gente vai no cinema e ao dormir, a gente acaba que já acorda muito rápido, a gente acaba que não tem nenhuma sensação ali de que sonhou, né? A fase 2 do sono é aquele sono um pouquinho mais profundo, tipo aquela pessoa quando passa o dia inteiro na praia e quando ela volta da praia, ela deita para poder esperar o almoço, parece que ela dorme de uma forma muito mais profunda. E o sono 3 é o famoso sono REM. O sono REM, que significa Rapid Eye Movement, é aqui que a gente possui o relaxamento muscular completo. Só para vocês entenderem, a gente só tem relaxamento muscular completo quando a gente está sendo formado dentro do útero da mãe da gente e no sono REM. E no eletroencefalograma, que é quando a gente coloca eletrodos no nosso cérebro para tentar entender como é que está a dinâmica de eletricidade do nosso encéfalo, é visível que tem uma mudança da forma como o nosso cérebro funciona no período de sono REM. A gente vê uma modificação de ondas completamente diferente, sendo que na fase 1 e na fase 2 são situações que não se diferenciam tanto assim com o dia a dia da gente. Mas na fase do sono REM, aí a gente vê uma modificação completamente diferente do padrão eletroencefalográfico do nosso sono. Mas aqui no sono REM, ele é como se fosse um momento de maior profundidade do nosso sono. E tem alguns fatores que vão promover digamos que, uma superficialização desse sono. São alguns fatores externos, que, por exemplo, sono, luminosidade, bicho pulando na cama, marido roncando, mulher roncando, cama desconfortável. Tudo isso aí são fatores que vão fazer com que o nosso sono seja mais superficial. Mas também tem os fatores internos. Às vezes a pessoa está com sobrepeso, a pessoa está roncando, às vezes a pessoa está com dor, a pessoa
tem uma massa abdominal que impede o diafragma de movimentar e expandir o pulmão dela de uma forma adequada. Asma, tem uma porção de fatores que são incapazes ou são capazes de impedir com que a proporção de sono REM ao longo do período noturno seja uma proporção de sono ruim. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o nosso ambiente, com o nosso quarto, com o nosso dia a dia, para a gente poder conseguir ter o nosso sono reparador. Muitas vezes, só a gente acertar isso aqui, a gente já consegue acordar no outro dia com uma disposição muito melhor e já ter uma produtividade melhor. Mas, por outro lado, tem um outro assunto que eu vou falar para vocês. Já vamos voltar aqui no sono REM. Agora, como que eu posso, então, estimular o meu dia a dia? Como é que funciona o nosso eixo excitatório, né, na parte cerebral? Digamos que a pessoa está dormindo, atingindo o sono REM de forma adequada, e ao acordar, essa pessoa vai ter uma ativação no cérebro dela, principalmente com um efeito luminoso. Esse efeito luminoso vai ser aquele efeito que vai trazer para o cérebro dela a noção de que agora o dia começa. Geralmente, isso vai acontecer de 30 a 45 minutos logo depois que essa pessoa acorda. Ou pelo menos deve acontecer. Por quê? Porque nesse momento, a pessoa precisa ter um estoque de cortisol na adrenal, que é uma glândulazinha que fica em cima do rim. Precisa ter um estoque de cortisol adequado para que essa pessoa, ao acordar, ela tenha disposição para poder conseguir desempenhar as principais funções no dia a dia dela. Esse cortisol também pode ser estimulado de outras formas, como, por exemplo, a alimentação, como, por exemplo, a atividade física, né? Então, tem uma porção de fatores que pode vir a fazer com que essa pessoa tenha um cortisol adequado. Mas essa curva de liberação de cortisol, como é que ela funciona quando aquela pessoa ela não dormiu bem? Geralmente, ela não consegue ter essa ascensão de forma tão adequada assim. Acaba que quando essa pessoa acorda, a subida do cortisol fica muito mais lenta. E algumas vezes ela nem atinge a quantidade de cortisol que deve atingir ao longo do dia. Fazendo então com que essa pessoa ela tenha uma liberação de cortisol muito diferente do que seria o ideal. Então ela acorda mais lenta. Quando ela vai ativar o seu cérebro ao longo do dia, ela precisa de usufruir de outros estímulos, como por exemplo um café. E aí ela tem que repetir esse café. E quando essa pessoa sente que o cérebro dela não está funcionando muito bem, outros estímulos vão acontecer no cérebro dela para poder estimular ela a comer, principalmente carboidrato. E isso vai fazendo então com que a pessoa entre num ciclo vicioso. Por quê? O carboidrato vai dar esse estímulo de cortisol, que é um estímulo relativamente não programado para o cérebro dela. Isso aí vai fazer com que a pessoa depois tenha uma hipoglicemia de rebote e ela gere mais lentidão ainda. Ou seja, o nosso corpo ele tem uma estrutura normal, ele tem uma rotina normal para seguir. O grande problema existe quando a gente desobedece essa rotina que a gente está tendo que fazer. Mas tenta observar comigo. Qual que é o principal perfil de pessoas que se sentem noturnas? Será que a pessoa realmente é um morceguinho? É um filho do Batman, então? Será que essa pessoa que se sente noturna é aquela pessoa que ela tem superpoderes ou tem áreas cerebrais que realmente vão precisar do período da noite e que com os raios solares ultravioleta tipo A, tipo B, vai atrapalhar o funcionamento do cérebro dela? Não. Na maior parte das vezes são pessoas que são desorganizadas, pessoas que se cedem para qualquer tipo de ativação cerebral, principalmente dopaminérgica. Então, quando essa pessoa ela se cede completamente para qualquer tipo de prazerzinho que ela vê por aí, seja no celular, seja pornografia, seja qualquer outro tipo de situação dessa, o que vai acontecer? Essa pessoa ela vai ser uma criançona, ela vai acabar perdendo tempo ao longo do dia todo, vai chegar no final do dia, ela tá com tudo atrasado e já se entupiu de café o dia inteiro, e aí quando ela vai tentar dormir, não vai conseguir dormir. Muita gente fala assim, Paulo, eu sou uma pessoa noturna. Eu só acredito se essa pessoa é realmente noturna, se a gente tirar o café dela e deixar ela uns 2 meses assim sem eletricidade. Aí eu acredito, entendeu? Agora, tira a eletricidade da sua vida, você vai ver que não vai ter pessoa noturna nenhuma mais. Todo mundo vai conseguir dormir à noite. Todo mundo vai conseguir dormir na hora certa. E a pessoa dormindo na hora certa,
que vai acontecer? O padrão de funcionamento cerebral se restabelece muito mais. A gente tem muito artigo científico hoje em dia nos trazendo a informação de que a melatonina ela tem uma porção de aplicabilidades, de incumbências dentro do nosso cérebro. E até mesmo dentro da nossa célula, porque a melatonina ela também tem um fator protetor ao nosso DNA. Se o nosso sono está desregulado, o que vai acontecer? A melatonina, que deve subir, começar a subir lá para as 18, 19 horas da noite, ela precisa encontrar um ambiente com cortisol baixo ao longo do período noturno. Se essa pessoa está com cortisol alto no período da noite, a melatonina ela não encontra tudo que ela precisa para poder fazer o nosso corpo entrar num padrão de descanso, no padrão nesse padrão de descanso, que ele só acontece se o cortisol estiver baixo e a melatonina estiver maior ou mais alta. Por que eu digo maior ou mais alta? Porque ao longo da nossa vida a melatonina ela vai decaindo. Afinal de contas, é um dos principais hormônios que vão diminuindo ao longo da nossa vida. Se a gente não, digamos que ajudar o nosso corpo, o nosso processo de envelhecimento, o que vai acontecer? Tudo isso aí vai acontecer de uma forma mais exagerada. É muito frequente as pessoas hoje em dia terem a rotina muito mais estressante, até porque, vamos imaginar, fazendo então essa comparação, fazendo então essa alusão aos tempos antes da civilização. É muito frequente com que as pessoas hoje em dia elas vão aumentando o número de fatores que vão estressando o organismo dela. A gente não está tendo hoje em dia uma rotina livre de estresse. Muitas vezes a gente está procurando mais pelo em ovo, mais problema no nosso dia a dia. Você já ouviu falar então dos princípios do estoicismo? Quando a gente então está só tendo atenção com aquilo que realmente influencia dentro do nosso organismo. Olha só, eu particularmente amo política. Amo, assim, ó, de certa forma. Mas eu pude perceber que na virada desse ano, se eu ficasse olhando coisa demais, ou pelo menos depois das 18 horas, eu ia me estressar. E esse estresse estava me fazendo perder o sono à noite. Então o que eu comecei a fazer? Eu comecei a ter alguns assuntos que eu comecei a tirar da minha rotina para eu poder avaliar, para eu poder ler, para eu poder me informar. Porque são coisas que me estressam. Tem coisas que assim, ó, não, nem vou olhar. Ah, mas eu não consigo. Consegue, sim, consegue. Vou explicar para vocês daqui a pouquinho como é que vocês podem fazer para poder tentar modificar a rotina de vocês, para vocês, então, conseguirem, né, modificar esse dia a dia, para que vocês consigam seguir uma rotina como vocês programam. Ah, Paulo, mas eu não consigo mudar meu dia a dia. Consegue, sim, consegue. Tudo que a gente quer, a gente consegue. É só a gente mudar a forma como a gente está sendo pressionado. Por exemplo, tem muita gente que fala assim, ah, mas eu não consigo dormir cedo nunca. Ah, mas eu não consigo treinar nunca. Imagine então que estão pegando seu filho, sequestrando, colocando no porta-mala do carro, e alguém só fala assim, olha, só vou te devolver seu filho se você passar aqui, ó, daqui 3 meses dormindo cedo, fazendo atividade física todos os dias. Se a gente começar a mudar o estímulo, só a gente poder imaginar, a gente vai conseguir atingir o máximo da nossa ativação. Agora, dentro do estresse, será que existem algumas coisas que a gente pode associar de forma bioquímica dentro do nosso dia a dia, dentro do nosso corpo, que a gente poderia Agora, tudo que eu falei aqui agora são fenômenos, são hormônios, são situações que estão estimulando o nosso cérebro. Mas e um neurotransmissor que promove, então, a contrarregulação do estresse? Eu queria tirar alguns minutinhos para poder explicar para vocês sobre isso aqui. Vocês já devem ter ouvido falar de um neurotransmissor chamado serotonina. Serotonina é o neurotransmissor chamado de neurotransmissor do prazer. Mas a serotonina, ela não vem do nada. Ela vem de um componente químico chamado 5-hidroxitriptofano. Por sua vez, o 5-hidroxitriptofano, ele é formado pelo próprio triptofano.
O triptofano, para se tornar o 5-hidroxitriptofano, precisa de alguns componentes químicos. Quais componentes químicos são importantes para poder promover essa conversão? As vitaminas B3, atenção no mercado. Mas não é a B3 da Bolsa de Valores, tá? É a vitamina B3. A vitamina B6, vitamina B9, zinco e magnésio. As vitaminas B3, B6 e B9 são vitaminas que são hidrossolúveis. Zinco e magnésio são minerais. Tudo isso aqui, na teoria, a gente deveria estar encontrando na nossa alimentação, por assim dizer. Qual que é o grande problema? Quem hoje em dia está alimentando direitinho? Como é que você está se alimentando? Está comendo salada? Ou fica de mimimi? Ah, mas eu não gosto de salada. Agora, e o triptofano, o 5-hidroxitriptofano, para ele poder se tornar a serotonina? A gente vai precisar, por sua vez, das vitaminas B6, B9, zinco, magnésio e vitamina C. Muito frequentemente as pessoas hoje em dia estão com a alimentação completamente desregulada. Tem muita gente que está, assim, só está vivendo, só está no automático, sem planejamento, sem rotina, sem nada de organização, só naquela coisa completamente sem planejamento nenhum. As pessoas que estão vivendo de uma forma completamente desregulada, sem atividade física, sem planejamento alimentar, geralmente são as pessoas que mais sofrem de ausência de oligoelementos. Aí eu pergunto para vocês, e aquela pessoa que a gente estava falando dela lá no início da nossa aulinha de hoje? Aquela mãe com 2 filhos e tudo mais, que já tem os 2 filhos. Muito provavelmente um deles deve ficar acordando no meio da madrugada, né? Pode ser pelo tipo de pedido que o marido fez, que seja uma pessoa com sobrepeso ou obesa, mas sem gordofobia aqui, tá? Essa pessoa não deve dormir direito. Se além dela, além de dormir mal, ela tiver com os exames dela completamente regulados, com os oligoelementos, com os micronutrientes, com essas vitamininhas aqui que são completamente reguladas, qual que é a chance dela ter uma serotonina meio baixa? E qual que é a chance dessa pessoa ter uma incapacidade de ter uma noção de que a alimentação não vai trazer esse benefício direto? Porque eu acho que isso aqui é um benefício direto, né? Qual que é a chance da pessoa não ter esse tipo de orientação e achar que ela está depressiva e parar num psiquiatra? Nada contra os psiquiatras, tá, gente? Mas ir parar num psiquiatra e acabar saindo de lá com remédio para depressão. É enorme. Pois se muitas vezes as pessoas com orientação, até médicos mesmo, já começam a tomar ali, ó, um Brintelixzinho, uma amitriptilinazinha, algum medicamentozinho só para poder melhorar o estresse ou melhorar a ansiedade. Muitas pessoas são desse jeito. Muitas pessoas, elas não querem mais, elas não estão procurando, assim, tentarem resolver na base. Elas querem sempre tomar um comprimidinho a mais. Por quê? Porque é mais fácil. É mais fácil tomar um comprimidinho do que mudar a rotina. Não é? Agora, só para poder explicar algumas outras coisinhas para vocês, eu falei então dessa serotonina. Claro que isso aí é papo para poder a gente falar para uma outra aula. Mas e com relação aos outros neurotransmissores que vão trazer ativação no nosso cérebro? Porque tudo é importante no nosso cérebro. Deus não colocou aqui a dopamina, a serotonina, o cortisol, a adrenalina para causar algum mal. O mal quem causa é a gente quando a gente vai trabalhar o nosso corpo de uma forma desregulada. Mas, por exemplo,
Quando a gente vai falar da tal da dopamina, essa dopamina, ela que vai gerar também essa noradrenalina. Mas quem que vai gerar a tal da dopamina? A L-dopamina. Que é formado por outro neurotransmissor chamado tirosina. Que por sua vez é formado pela tal da fenilalanina. E, inclusive, quem dá a base para poder formar essa fenilalanina é a colina, que vem do ovo. Então, esse aqui é principalmente o eixo que vai, de forma simplificada, que vai gerar a ativação do nosso cérebro. Mas será que tem vitamina aqui no meio? Porque muitos desses neurotransmissores, ou desses aminoácidos, melhor dizendo, a gente adquire eles na alimentação. A tirosina, por exemplo, a colina. E só para vocês entenderem, para a gente poder converter essa dopamina em adrenalina, e não queiram vocês, vou parar de usar então vitamina C. Porque então não vou ter mais essa adrenalina para ela não ativar o meu cérebro de uma forma exagerada, ou até mesmo não vai ativar o cortisol de uma forma exagerada. Não adianta. A gente precisa de tudo. No nosso organismo. A vitamina C, por exemplo, e o cobre é o que vai gerar essa conversão da dopamina em adrenalina ou noradrenalina. A vitamina B6 e o magnésio também serão importantes aqui. E essa tirosina em L-dopamina vai precisar, por sua vez, de B6. E essa tirosina e essa L-dopamina, por sua vez, já vai precisar aí, de B6, B9 e o ferro. Tudo isso aqui também é importante para o nosso cérebro. L-dopamina, você já ouviu falar, tem uma doença que quando a dopamina acaba, a gente começa a ter ela, chama-se Parkinson. E por que quando a gente usa magnésio, né, ou cloreto de magnésio, a gente melhora a nossa disposição, o nosso cérebro? Porque ela vai auxiliar na formação da dopamina. Mas isso aqui, é tema para outra aula. E para concluir, eu queria explicar para vocês como o nosso organismo, ou o nosso cérebro, é capaz de cair em algumas pegadinhas e isso aí pode gerar um desequilíbrio no nosso organismo de uma forma enorme. Por exemplo, essa daqui, essa grande estrutura química, é o que a gente chama aqui de cascata de esteroidogênese. Ou seja, aqui a gente vai ter o colesterol. Você já ouviu falar de colesterol? Colesterol é ruim? Como eu falei mais cedo, colesterol não é ruim. O ruim é o desequilíbrio do nosso organismo perante as coisas que a gente tem no nosso dia a dia, promovendo então o desequilíbrio do colesterol. Agora, o colesterol, ele vai gerar no nosso corpo um componente químico que se chama-se pregnenolona. Esse componente químico é um dos principais fatores que melhoram a nossa memória. Da pregnenolona vai chegar a gerar todos esses outros aqui, hormônios, que não compete para a gente aqui entrar em detalhamento sobre esse tipo de coisa, até porque eu não estou aqui para poder ensinar os médicos, né? Mas dessa pregnenolona, ela vai gerar todos os hormônios que vão ajustar a parte do controle de minerais do nosso corpo. Se o colesterol, né, por exemplo, ele, digamos que não for convertido nesses hormônios aqui, a gente sequer é capaz de controlar a nossa pressão hidrostática, é capaz de ficar em pé. Por quê? Porque o nosso corpo, sem conseguir controlar os minerais, sódio, potássio, magnésio, a gente não tem controle de quase nada no nosso corpo. Então, ou seja, essa casta de hormônios aqui não dá para faltar, né? Agora, e quando a gente vai
para a segunda casta de hormônios. Por exemplo, essa pregnenolona vai gerar esse nome feio aqui, ó, 17-hidroxipregnenolona. Lá na frente, o que isso aqui vai virar? O tal do cortisol. O cortisol é esse cortisol que a gente falou anteriormente. Se esse cortisol aqui estiver sendo estimulado de uma forma muito exagerada, de certa forma a gente vai deslocar essa reação química para ter uma expressão do cortisol cada vez maior. E se essa expressão do cortisol ficar cada vez maior ao longo do dia, porque o nosso corpo, então, ele não está se ativando simplesmente naquelas primeiras horas do dia com a luminosidade. Ele começa a estar se ativando o quê? Com boleto para poder pagar, com buscar criança na escola. Não estou falando para deixar a criança na escola. Estou falando para a pessoa se programar direito, ou pelo menos já ir numa situação, digamos que mental, para que ela consiga desempenhar as funções dela sem ter aquele incômodo. Por exemplo, eu tenho que buscar a criança. Ou gente ficando estressada no trânsito. Eu acho engraçado gente que fica estressada no trânsito. Gente, não adianta. Teve uma vez que eu estava indo para o aeroporto, né, aqui de Joinville. E o trânsito aqui de Joinville, durante o dia, tem hora que fica meio complicado. E a gente imagina que o aeroporto, assim, que em 20 minutos vai dar para chegar no aeroporto. E nesse dia, eu não tinha saído bem mais cedo. Eu sei que aí eu saí meio que assim, voado, numa velocidade alta e tal. Peguei ali o corredor de ônibus, rapidinho. Aí a polícia veio do nada, aos moldes dos Estados Unidos. Já, na hora, já me plotou ali. Falei, moço, pelo amor de Deus, eu vou pegar um avião agora. E já tô atrasado pro voo. O PM, bem tranquilo e sereno, falou assim, ó, eu vou te multar, hein? Se quer chegar cedo, sai mais cedo. Então, gente, tem coisa assim, ó, que não compete a gente, vou ficar estressado por causa do trânsito. O trânsito me estressa demais, né? Outra situação também, futebol, né? Eu sei que tem muita gente que ama futebol, mas, assim, vocês acham que a pessoa vai se estressar por causa de futebol, gente, principalmente no meio da semana, numa quarta-feira à noite? A gente tem que começar a usar mais a cabeça. Tem briga que não adianta a gente comprar, tá? Agora, quando a gente hiperestimula essa produção desse cortisol aqui, né, nesse momento, o que começa a faltar? Imagina, é que nem aquele joguinho de torneirinha. Se a primeira casta de hormônios, né, não vai faltar, porque senão a gente fica nem em pé. Se a segunda casta de hormônios, ela vai ter que existir porque o nosso cérebro tá forçando ela a existir. Onde que vai faltar? Lá no DEA. O que é esse DEA? É um hormôniozinho que tem no nosso cérebro, que é ele que faz a gente ter desejo sexual. É por isso que o marido estressado, ele nem lembra da esposa quando ele está estressado. É por isso que quando a gente está cheio de boleto para poder pagar, a parte do apetite sexual diminui. Porque quando essa ideia aqui não vem, começa também a não vir a tal da testosterona. Ou seja, então quer dizer que a gente ficar muito estressado ao longo do dia, a gente ir consumindo, né, esses componentes que estão no nosso organismo, quer dizer que isso aí pode mudar até mesmo na parte sexual? Ou será que eu estou contando novidade para vocês? Ou será que o cara que está estressado, ele tem apetite sexual? Então, a gente tem que começar a ter uma ativação melhor de todas essas ferramentas para a gente poder agir de uma forma completamente diferente, né? Mas essa é fácil, então vou aplicar a testosterona. Também não funciona assim não, tá? Porque se a pessoa só aplicar a testosterona, também vai gerar um outro desequilíbrio aqui, tá? Mas tem outras coisas também que fazem isso aqui, né? Por exemplo, né? Não sei se vocês sabem, a testosterona, uma das formas do homem, né? A mulher também, de ter o hormônio sexual feminino, né? É quando vem da testosterona. O homem, na realidade, ele só tem o estradiol vindo da testosterona. Mas tem algumas coisas que forçam a barra para poder aumentar, né, essa quantidade de hormônio feminino. Por exemplo, cigarro, né, álcool, alimentação inadequada,
Por que eu falo alimentação adequada? Porque quando a pessoa come muito doce, muito carboidrato, ela vai estimular essa produção da testosterona, essa conversão da testosterona em estradiol. Poxa, Paulo, aí você me enrolou. Porque quando eu tô estressado, o que eu faço? Eu bebo. Pois é, gente. E é por isso, é por esse motivo que a gente tá aqui dando aula para vocês e explicando para vocês que existe uma série de fatores, uma série de situações no nosso organismo que a gente tem que levar em consideração. Bom, gente, eu vou deixar aqui com vocês os meus contatos, tá? Vocês me adicionarem no Instagram, qualquer coisinha, né? Eu sei que essa aula é gravada, mas qualquer coisinha podem me mandar direct lá, tá? Me adicionem lá. Sempre estou trazendo conteúdo para os meus seguidores, no intuito disso, de tentar trazer coisas no dia a dia das pessoas para que as pessoas então possam evoluir. E é disso, né, que se fala aqui. Não, vermelho não, vermelho dá azar. Pera aí. Meu Instagram, pessoal. Dr. Paulo Guimarães JR. Muito obrigado por vocês estarem aqui me assistindo até esse agora. Espero que eu tenha ensinado algumas coisinhas com vocês. E nos vemos até breve. Seja em mais alguma aula aqui ou também no meu Instagram. E um abraço para vocês. Tchau, tchau.